Olá, pessoal do grupo Estudo Nag Hammadi. Se for cumprimentar todo mundo, a lista é grande, mas eu vou falar um por um, né? Eu tenho o prazer de falar um por um. Marinete, Tereza, as ADMs, junto comigo, Belmiro, Francisco, Domingos, Fabrício, Eber, Jurandir, Teles, Paulo Roberto, Ronaldo, Beatriz, Charles e Letícia, Erlan, Idalino, José, Maria Alves, Natan Silva, Raquel, Renato Souza, Cláudia Borges e o outro que tem o nome de Ser Racional. Eu quis falar para que todos do grupo possam ouvir seus nomes aqui, saber que nós damos importância para cada um de vocês, e é exatamente por vocês que nós fazemos os vídeos. Eu vou estar aqui falando porque o nosso irmão do grupo Jurandir, o Jurandir trouxe um vídeo, né, do Kawaii para nós reagirmos. E eu estava vendo o conteúdo do vídeo, um conteúdo muito bom, tá? Mas, pessoal, se vocês escutarem barulhos e latido de cães de fundo, não se preocupem, o importante é nós nos ligarmos no conteúdo, ok? Porque mais cedo até cancelei um vídeo por causa de latido de cães. É normal que os cães fiquem latindo, mesmo que é a natureza deles, ok? Então vamos para o tema especificamente. Tem um apresentador que estava incomodado, né? Parece, tá? Eu posso estar enganado, mas é um rapaz do Pensando Fora da Caixa 33. Eu não sei se é realmente, mas deve ser ele mesmo. E ele está reagindo a um vídeo de um podcast do 38, né? Que ele chama o 38 como o homem mais polêmico do Brasil, tá ok? Não conheço essas pessoas e não escuto eles, mas eu estou vindo aqui para poder estar reagindo a um vídeo que o nosso irmão Jurandir trouxe, para que nós venhamos a reagir e vermos como está a situação. Então, esse rapaz do Pensamento 33 disse que o 38, né, o dito 38, fez um comentário, como ele disse, infeliz, né, por não ter conhecimento de fato, né, um conhecimento básico, segundo ele. Então vamos lá saber se essa pessoa que está reagindo a esse vídeo realmente tem conhecimento. Ele diz que os gigantes, né, a descendência dos Enakins, né, era uma raça maldita que o Senhor Deus fez questão de destruir, enviou o dilúvio e tudo mais. Então, pelo que ele diz, ele tem bastante conhecimento. Só que perto do que nós vamos estar abordando, vamos estar mostrando para ele e para as demais pessoas que o conhecimento dele é muito equivocado, né? E simples, básico. Partindo do ponto que existe já uma guerra desde o início, por causa de raças e por causa também dessa contaminação que ele mesmo diz nesse vídeo do Kawaii, de Gênesis 6, onde os anjos deitaram com as filhas dos homens e geraram filhos, e essas raças, segundo ele, malditas, surgiram e por isso veio o dilúvio. Tá? Vamos fazer uma análise básica sobre o que o cara afirma. Tá? Ele afirma que Davi, ele precisava dar um dote, precisava casar com a moça e dar o dote. Como ele não tinha dinheiro, o sogro pediu 30 prepúcios, né? E ele foi e trouxe o prepúcio de 300, não só de 30, para poder casar com a menina. E é em cima desse assunto a grande polêmica. E ele diz no final do vídeo que ele deveria, o Davi, ter trazido era a cabeça dos filisteus, porque era descendência dos Anakins, né? Essa descendência, segundo ele, maldita. Vamos analisar. Se conhece a árvore pelos frutos, segundo o que é dito no Evangelho daquele que trouxe a verdade, daquele que diz afirmar, eu sou a verdade, ok? Então, esse é o pensamento básico. Se esse pensamento
está correto, vamos fazer uma análise de 300 anos depois do dilúvio, que foi feito, segundo ele, para matar os gigantes dessa raça. E nós sabemos que sim, isso aconteceu para haver uma exterminação de um grupo que realmente estava devastando o planeta. 400 anos depois do dilúvio, surge um ser se apresentando como Deus, né? O Deus de Israel, que o rapaz chama de maldito, né? E esse ser diz: vejam só aonde nós vamos chegar. Esse ser, ele diz para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Ele faz uma promessa baseado numa terra, ele está dando uma terra que mana leite e mel. Jesus, quando se refere a esse ser, em João capítulo 8, no versículo 44, diz que ele é o diabo, é mentiroso, pai da mentira, e quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Vamos ver o ponto que ele está mentindo? Primeiro para Abraão, escancaradamente, vai para uma terra que te mostrarei, uma terra que te darei por herança. Então, eles rodam, e quando chega, por meio de Moisés, já não se cumpriu no tempo do Abraão e nem dos outros filhos, mas vem se cumprir com Moisés ali no deserto, rodando depois que sai do Egito, roda, morre todo mundo no deserto, né? E quando eles vão entrar na terra prometida, a terra de Canaã, encontra-se quem na terra de Canaã? Se eu for abordar toda a história, vai ficar muito longo, então eu estou fazendo um resumão, tá? Eu posso pautar passagem por passagem, Abraão, Sara, né, o filho da promessa, quem foi que cruzou, que deitou. Ele está dizendo que deitou, então deitou em Gênesis, mas deitou posteriormente, porque Sara não tinha idade, Abraão não tinha idade para engravidar Sara, e um ser se manifestou como 3 varões, e dali prometeu que depois de um ano nasceria um varão. E descendência dessa relação, quem foi que nasceu? Né? Isaac, não foi? Dessa relação nasceu Isaac. E Isaac gerou 2 filhos gêmeos. 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E dessa relação, né, nasceu o que ele chama, nesse vídeo o rapaz chama, uma linhagem sanguínea, tá? De anjos. Tá? Então nós tínhamos um anjo ali que se dizia Deus, que gerou uma raça, e essa raça, ela tinha que ser, que ia dominar o mundo inteiro, o planeta todo, que ia ser, como ele prometeu para Abraão, como a areia do mar, como o céu, ia ser a descendência dele. E na verdade é a descendência do próprio camarada que prometeu para ele, e não dele, porque já era velho o suficiente para não ter, ok? Esse é o básico. Por isso o mestre diz: vós não sois de Abraão, né? Se Abraão fosse o vosso pai, vocês não agiriam com tanta maldade, porque Abraão não fez isso. Ele está negando que eles eram filhos de Abraão. Ele diz: nós temos um pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, vocês iam me amar. Eu vim de Deus, saí de Deus, então vocês seriam semelhantes a mim. Mas vocês não são, vocês são do diabo. Ele afirma isso em João 8, tá? Então vamos ver a descendência do mal. Descendência do mal. Aí o camarada mente para Abraão, diz que vai dar uma terra para ele. Como que você vai dar uma terra? Analise comigo. Como que você vai dar uma terra para alguém que já tem um povo lá habitando? Quem? Os gigantes. Os gigantes estavam habitando a terra. Agora, quem é o mal? O que mata as pessoas para tomar seus bens? Ou aqueles que morrem? Uma pergunta para você. Se conhece a árvore pelos frutos, não é isso? Quer dizer, toda essa raça aí que descendeu de Abraão, dizendo ele descender de Abraão, mas na verdade é de um anjo, porque Abraão não tinha condição de engravidar Sara por causa da idade, e esse rapaz não tem nem como escapar do que ele está dizendo, do que eu estou afirmando aqui,
porque ele já citou o Gênesis 6 como os anjos que engravidou as mulheres e nasceram os gigantes. E aí ele já está falando já da passagem de Samuel, versículo... Qual que é o versículo que não me vem na memória agora? Samuel, 2 Samuel 21. Ele fala dos gigantes que tem 6 dedos na mão direita, 6 dedos na mão esquerda e 6 dedos nos pés, 6 dedos em cada pé, formando 24 dedos, é o que ele fala. Então, pessoal, o rapaz se enrolou todinho, dizendo que o outro que estava criticando o Deus de Israel como maligno, ele está defendendo um camarada que deu algo que não era deles, que uma terra que já tinha dono, e para você dar essa terra tinha que matar aquelas pessoas que estavam lá. E quem se designou que estava apto a fazer isso eram 2 pessoas malignas, Josué e Caleb. Josué e Caleb entra dentro da terra, analisa e diz que tem gigantes, como que a terra realmente emanava leite e mel, porque eles plantavam com muita ciência e muita sabedoria, óbvio, a terra produzia muito bem. Então quem é o maligno? Os que mataram os gigantes? Ou os gigantes? Eu acho que eram os que mataram, porque se conhece a árvore pelos frutos. Então, essa raça, quando Sara engravida, vem uma linhagem sanguínea, que o rapaz fala da linhagem. E para nascer um nazireu capaz de habitar um espírito dentro dele, esse nazireu tinha que ser raciado com esse ser que engravidou Sara. E nasceu dessa linhagem Jacó, que brigou com um anjo. Um homem normal não vai brigar com um anjo, mas um híbrido pode brigar com um anjo. E ainda é dito, você brigou com Deus e venceu. Um camarada que ainda ficou com a coxa destroncada, Jacó. Você já não é mais chamado Jacó, vou te batizar de Israel, porque tem que carregar o nome do El, né? Tem que carregar o nome do El. Olha a descendência de quem ele é. Os filhos carregam o nome do pai, tá? Então, as pessoas que se dizem sábios, estão dentro das denominações, que não pesquisam, que não estudam, estão caindo nessas ideias furadas de pessoas que estão defendendo um sistema e não a verdade. Porque nós conhecemos que a verdade, de fato, ela deve ser defendida por causa dos seus frutos. Você vai fazer uma comparação. Peraí, quem é o bom? Quem assassina? Quem mata? Ou é aquela pessoa que foi assassinada? Obviamente, a pessoa que foi assassinada, ela não quis matar. Ele não estava lá para matar. Estava para defender sua terra. Então, os filisteus, eles estavam defendendo a sua terra. Por quê? Israel era conhecida porque ela é instigada a invadir terras e tomar terras. Eles viviam peregrinando, invadindo terras e tomando terras. Então, o invasor tem que ser considerado pessoas boas? O camarada chega na sua terra, onde tem toda a sua família, eles exterminam todo mundo, e esses são bons, e os outros que morreram são maus? Que visão é essa? É uma inversão de valores. Mas essas pessoas todas estão sendo levadas por uma enóia, né, para acreditar que as pessoas que invadiam terra e assassinavam os que lá estavam eram boas, e os que foram assassinados eram maus. Então não cabe em mim. Então passo a bola para Jurandir poder comentar, passo a bola para Marinete poder comentar, passo a bola para Tereza poder comentar, passo a bola para o Domingos para poder comentar, para o Heber, eu passo a bola para o Belmiro, para todos vocês, principalmente o Francisco que está engajando nesse debate, né? O Francisco que tem um grande conhecimento nessa área, ele também poder dar o seu parecer a respeito disso, tá? Estou passando a bola para o Jurandir passa para os demais, também passo a bola aí para vocês que escutaram, Francisco, para a Tereza e para a Marinete. Aí, irmão Cláudio e a todos os amigos do grupo da HD Ramadi, voltando aqui para esclarecer, né? A passagem é lá em Levítico. Levítico começa no Levítico 13, né?
Mas o que eu quero coisar especificamente vai falar sobre as lepras, as pragas, né? Que o povo tinha que ir até o sacerdote, era quem fazia lá os rituais, né? E lá no Levítico 14, do 22 em diante, vai finalizar a parte que você vai ver claramente o ritual ali, né? Que tem que melar a orelha do cara direita de sangue, depois tem que melar o dedo do pé, depois tem que passar sobre as portas, sobre as astras da casa. E de 7 em 7 dias tem que fazer esse ritual. De 7 em 7 dias, volta o sacerdote e faz todo o ritual novamente. Isso vai estar lá em Levítico 14, do 22 em diante. Vai estar falando sobre isso lá. Né? Então, assim, lá em Juízes, até sacrifício de humano foi aceito, né? A filha de Jefé, né? Fora um monte de barbaridades que nós sabemos que tem, né? Isaías, né? 13:15, né? Jeremias, né? Fora as mentiras, né? Jeremias, o profeta Jeremias se angustia lá em Jeremias 4:10, Jeremias 27. Jeremias se angustia porque o que era dito para ele pregar, ele pregava e acontecia o contrário. Então, ele foi chacoteado, né? Porque as profecias que ele citava, ele falava que ia haver paz enquanto a espada estava sobre a goela do povo de Israel. Então, né, ele se angustia, e isso está lá no livro dele, nesse capítulo e versículo que eu citei. E várias outras barbaridades. Então, quando a palavra doadora de vida diz para os judeus daquela época, né, lá em João, né, que vós tem por pai o diabo, e quando ele mente, ele fala a sua própria língua, que ele é mentiroso desde o princípio e nunca se apegou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira, né, e homicida desde o princípio. Então tá aí. Quem é que visitou Sara? Gênesis 21. De quem mesmo é filho Isaac? E a descendência de Isaac, Jacó, que era um híbrido, que brigou com um anjo, né? Tá lá. Em Gênesis tá lá, explicando, né? Jacó brigou com um anjo e tal, né? Deixou um anjo para brigar com Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac. Quem é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó? Quem é? Não é o Deus que é o Deus de Israel? Esse Deus que pedia vários sacrifícios e holocaustos? Aí o Salvador vai pela árvore, conhecereis o fruto. Aí vai ali em João 8, ele está explicando. Aí os judeus dizem, nós temos por pai Abraão, né? E Deus que é nosso pai. Aí o Salvador disse, se seu pai fosse Abraão, fazeriam as obras de Abraão. E se meu pai fosse seu Deus, vocês me amariam. Pelo contrário, eles estavam querendo matar ele ali naquele momento. Por isso ele responde à altura, né? E aquele pessoal, e hoje, até hoje, né, os irmãozinhos aí, né, das denominações não entenderam ainda, né? Como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, estão debaixo do ministério da morte. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, só é removido o ministério da morte, o que Moisés escreveu, e todas essas barbaridades, se entender quem é Cristo. Não entendendo quem é Cristo, uma coisa para ficar bem clara, eles não entendem quem é aquele que diz, eu desci do céu, eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem desce do céu é um homem com carne. Quem foi que desceu do céu que falou essa mensagem? Eu desci do céu. Quem era que a memória não foi apagada e que ele diz, eu desci do céu. Eu sei de onde eu vim e sei para onde irei, mas vós não sabe de onde veio nem para onde vão. Quem foi que falou isso? Quem foi que disse que entre os homens não surgiu ninguém maior do que João Batista? E quem é esse que as pessoas adoram, tendo como maior? Mas que ninguém, nem esse é maior do que João. Quem é esse que desceu do céu?
Será que eles entenderam quem é Cristo, quem é o Logos, quem é o homem Jesus, o nascido de mulher? Será que eles sabem separar? Será que eles entenderam, irmão Cláudio? Não entenderam, porque se entendesse, já tinham rasgado esse véu, já tinham compreendido. Mas como eles não compreendem, como Paulo vai dizer, né, vai ser loucura as coisas do Espírito, né, para as pessoas materiais. Ele diz que são espirituais, mas não compreenderam a palavra do Espírito não ainda, porque se compreendesse já tinha saído dessa confusão, já tinha visto o fruto do Deus de Israel, né? Já tinha rasgado esse véu, já tinha compreendido muita coisa, né? Mas não compreenderam, não entenderam que Cristo apresenta, através do homem Jesus, um Deus de amor, um Pai de amor, que não tem sombra de mudança nem variação. E quando fores atentado, nunca pense que é o Pai, porque nem atenta nem pode ser atentado. Da fonte da água viva não jorra dois tipos de água. Será que eles entenderam mesmo essas parábolas? Será que entenderam? Paulo vai explicar também, né? Lá em Coríntios, né? Que não se opunham a um jugo desigual. Que comunhão tem Cristo com Belial? Que comunhão tem a luz com as trevas? Será que eles não entendem o que é obra de treva, não, é? Será que eles não compreendem, não, ainda? É? O Salvador diz, a luz veio ao mundo, mas o mundo ama. Quem é que está debaixo do ministério da morte? O mundo ama o quê? E a quem? Também, complementando o vídeo do Jurandir, tem também a passagem onde eu acho muito cruel, onde o Jonas, o Senhor, mandou ele pregar numa cidade, e ele estava no deserto, né? Sol escaldante, ele mandava ele ir lá, ele pregar, e o povo não ouvia. Ele voltava, mandava ele de novo pregar, e o povo não ouvia. Eu só sei que aí ele fez nascer uma árvore, nascer uma planta lá, para fazer sombra na cabeça do Jonas. Mas amanheceu o dia, o Jonas foi dormir à noite, veio um verme e comeu, né? Veio um verme e comeu aquela árvore. O Senhor mandou o verme e o verme comeu aquela árvore e o Jonas ficou de novo com a cabeça, né, no sol escaldante. Tem aquela passagem também lá que eu acho cruel também, a passagem lá quando nasceu o filho da promessa, né? Aquele que a geração, eu sei como as estrelas no céu, areia do mar. Aí ele tinha tido um filho lá com a escrava. Aí a esposa dele lá do Abraão, acho que é Abraão. É Abraão, gente? Ai, eu tô confundindo esse nome. Manda ela ir pro deserto. A filha da mulher ir lá pro deserto da escrava. Com sede. Só deu a ela um negocinho de água. E ela ficou lá com o menino chorando no deserto. Quando eu li essa passagem também, meu coração cortou e eu até chorei de dor daquela mãe. Ai, esse negócio tem uns escolhidos, né? É cabuloso. Uns ser melhor do que outros. Por quê? Matar. Mandava matar muitos. E que amor que é esse? Aí você vê, dá para entender, gente. Não é o nosso pai. O nosso pai é amor. Então não tem como ser esse Deus. E o próprio Cristo, quando veio, né, aqui nesse mundo, falar desse amor desse pai, que eles não falavam desse pai nosso, né? Ele já disse que isso aqui era do maligno. Então o pessoal fica aí dos templos religiosos adorando o Criador do céu e da terra e tudo que aqui há. E não é, gente, aqui jaz do maligno, aqui é do maligno. Não tem. Você vai lendo lá a passagem do Antigo Testamento, é só crueldade, é destruindo cidade, é saqueando, é pegando o que tinha de bom, era matando criança. Não, e aquela passagem lá do deserto, onde o chão abre e todo mundo cai lá dentro, porque o povo começa a reclamar que não tinha as coisas para comer.
É tipo isso, é bem nítido mesmo que esse pessoal tá adorando Deus errado aí. O pai errado, viu, gente? Nosso pai não tem nome, ele é inominável.